Boa noite, comadre e compadres desse Brasil. Puxa a cadeira e coloca o café para esquentar. Porque hoje o que tem é história boa que arrepia até a espinha. Já se inscreve e deixa o joinha. Pelas bandas de Monte Azul, no norte de Minas, existe um morro alto, seco, cercado por pedras e arbustos retorcidos em meio à vegetação do cerrado. Lá em cima, no ponto mais alto, de onde dá para ver o povoado todo, tem uma igrejinha antiga, feita de barro e madeira escura. Hoje ninguém sobe lá, mas nem sempre foi assim. Dizem que há muito tempo ela era usada para os cultos de domingo. O sino tocava cedo, ecoava pela vereda, e o povo subia de pé ou de burro. Era a única casa de oração por aquelas bandas. Até o dia em que pararam de subir. Ninguém fala o motivo direito. Uns dizem que foi por causa do padre, que sumiu sem deixar sinal. Outros contam que uma família inteira que foi dormir lá, em cima certa noite, acordaram falando coisas sem sentido, depois de uma vigília, que nunca mais foi a mesma. O fato é, depois daquele ano, a porta da igreja foi lacrada com arame e tábua, e quem passava por perto ouvia o sino, mesmo sem ninguém tocar. Anos se passaram. Mato cresceu nas bordas da trilha. A escada de pedra virou ruína. Mas teve um rapaz novo, Joãozinho, neto da dona Odete, que por curiosidade resolveu subir lá em cima com uns amigos. Era fim de tarde. O céu com nuvem roxa. Vento gelado mesmo em tempo quente. Subiram rindo, fazendo pouco caso. Mas ao chegar, o riso parou. A porta da igreja estava entreaberta. E por dentro, um cheiro de vela queimada. Fresco, como se alguém tivesse rezado. Ali a pouco, um dos rapazes entrou. João ficou na porta. Lá dentro, os bancos estavam no lugar, mas todos virados para trás, como se a congregação, em vez de olhar para o altar, estivesse olhando para quem entrava. E bem no altar havia um espelho, coisa que não devia estar ali. Um espelho grande, em moldura de madeira torta, refletia o interior da igreja. Mas sem mostrar os rapazes, era só o vazio. João chamou o amigo. Vamos embora, isso aqui está errado. Mas o outro não respondia. Estava parado, olhando para o espelho, olhos arregalados. Foi quando a porta se fechou sozinha, com um baque seco. O sino tocou. Uma vez só João desceu o morro correndo, tropeçando nas pedras. O amigo veio depois calado, rosto branco feito cera. Nunca mais falou do assunto. Nem entrou em igreja nenhuma. E até hoje, quando venta mais forte na vila, o sino do alto do morro toca, mesmo sem corda, mesmo sem mão. Lá para os lados de Nazaré Paulista, mais precisamente no bairro do Mascate, tinha um sítio antigo, enfiado no fim da estrada de terra cercado de eucalipto e trilha de boi. Era de uma família de japoneses que chegou por ali já fazia tempo. Gente do mato, trabalhadeira, que plantava verdura para vender na cidade. Viviam de forma simples, em silêncio. Mas o que chamava a atenção mesmo era o filho mais novo do casal. Um rapaz franzino, queimado de sol, que vivia sem camisa e de pé no chão. Perambulava pelos pastos e beiradas das trilhas o dia inteiro. Nunca se sabia o que ele estava procurando. Não falava direito. As palavras saíam emboladas, como se a língua não tivesse aprendido o tempo certo da fala. O povo tentava puxar conversa, mas ele só olhava de canto, como se a cabeça estivesse noutro lugar.
Tinha o costume de parar no meio do mato e arrancar folha com a mão. Comia aquilo ali mesmo. Verdura brava, matinho de beira de cerca, com os beiços babando, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Às vezes, aparecia na venda do seu Nivaldo, do nada, todo sujo de barro, com a barriga roncando e o olho arregalado. Pegava um pedaço de pão seco, comia sem pagar e sumia de novo, rumo ao brejo. O povo dizia que ele tinha desandado da cabeça, mas ninguém mexia com ele. Dava um certo medo, não pelo que fazia, que nunca foi maldoso, mas por aquele olhar, aquele jeito de bicho arisco que parece sentir coisa que os outros não sentem. Num fim de tarde, ele saiu pela trilha da represa e nunca mais voltou. Buscaram por dias, gente a pé, de cavalo, cachorro farejando, helicóptero de jornal. Nada. Família, cansada, acabou vendendo o sítio e indo embora em silêncio como chegou. Mas a história não terminou ali. Quem mora lá pros fundos do Mascate jura que ainda vê a figura dele andando pelas matas. Tem gente que diz que, nas noites sem lua, quando a neblina sobe rasteira, vê um vulto magro, descendo os barrancos, cambaleando com o peito nu e a boca suja de folha. Outros dizem que ele aparece parado no meio da estrada, de olho fechado, com os braços esticados, e que quando alguém tenta chegar perto, ele desaparece no ar, feito fumaça sumindo por entre os cipós. Certa vez, uma mulher voltando da igreja jurou ter visto ele dentro do curral, ajoelhado, como se estivesse rezando ou escutando alguma coisa vinda da terra. Hoje todo mundo já sabe, quando os cachorros começam a latir pro mato sem motivo, ou quando o vento traz um cheiro estranho de mato pisado, é melhor fechar as janelas e calar a boca. Porque dizem que o japonês do mato nunca foi embora. Só se enfiou mais fundo naquilo que já era parte dele. Nas proximidades de Jaguaruana, lá no sertão do Ceará, existe uma estrada de terra batida que corta as matas secas e vai dar lá para as bandas do rio Jaguaribe. Pouca gente passa por ela hoje em dia, mas no tempo dos tropeiros era caminho obrigatório, e bem no meio da estrada tinha um armazém. Chamavam de Armazém do Zeca Batista. Era simples, paredes de adobe, telhado meio torto, uma varanda com 2 bancos e um lampião pendurado. Vendia farinha, sal, querosene, sabão de soda, café em grão e pinga das brabas. Seu Zeca já era velho na época, mas sempre dizia que aquele armazém tinha sido construído pelo pai dele, no tempo da Guerra de 32. O curioso é que mesmo depois de abandonado, com as portas quebradas e o mato tomando conta, o povo que passava por ali, tarde da noite, dizia ouvir barulho lá dentro, som de garrafa batendo, cadeira arrastando e, às vezes, um rádio antigo chiando baixinho. Como se o armazém ainda estivesse funcionando, o povo da região contava que seu Zeca nunca foi embora dali de verdade. Morreu no balcão do coração numa tarde de sol quente sozinho. E o corpo só foi achado 2 dias depois, com a mão sobre o balcão e o rádio ligado. A história poderia parar aí. Mas teve um caso que o povo não esquece. Um motorista de caminhão vindo de Fortaleza resolveu cortar caminho por essa estrada. Era noite fechada. Pneu furado, pouca gasolina, sem sinal no celular. Eis que viu luz na beira da estrada, o armazém. Com lamparina acesa e tudo. Parou, desceu, bateu na porta. Foi atendido por um homem magro, calado, camisa de algodão desbotada e chapéu de palha. "Pode entrar, moço", disse o homem.
Tem café e taboca quente. O motorista entrou. O lugar parecia novo. Prateleira cheia, cheiro de couro e sabão de soda no ar. Tomou café, comeu um pedaço de rapadura e comprou um galão de gasolina. Pagou em dinheiro. O homem deu um aperto de mão forte, com os olhos meio apagados, e disse: "Aqui ninguém fica." Na estrada. No outro dia, já na cidade, o motorista quis agradecer. Contou o que aconteceu, falou do armazém. O povo calou. "Moço, esse armazém tá fechado faz uns 20 anos. Só tem parede caída e mato alto. E seu Zeca morreu faz tempo." O caminhoneiro insistiu. Disse que tinha tomado café, que conversou com um homem, que sentiu o calor da lamparina. Ninguém respondeu. Só olharam para ele com aquele olhar de quem entende, mas prefere não comentar. Até hoje tem gente que jura que já viu luz naquele lugar. E que quando o rádio chia baixinho, é seu Zeca, atendendo mais um freguês perdido na estrada. Isso foi lá para as bandas de Descalvado, interior de São Paulo. Um lugarzinho pequeno, cercado de lavoura e trilha de carro de boi, onde o tempo corre do jeito que quer, sem pressa. Naquele mês de julho, a cidade estava em festa. Era a época de novena de Santo Antônio, com procissão, leilão de frango, reza puxada e sanfona comendo solta no salão da capela. Seu Arlindo, homem forte, de chapéu fundo e mão calejada de enxada, tinha ido na última noite da novena. Comeu pamonha, dançou catira, deu risada com os compadres e pegou o caminho de volta já beirando a meia-noite. A estrada de volta passava por uma roça de milho alta, daquelas que o mato roça no braço e o vento faz chiar as folhas como sussurro, e, lá bem perto da encruzilhada do matão, ele viu um cachorro parado no meio da estrada. Era grande, pelagem preta, orelha em pé, os ossos parecendo saltar por baixo da pele. Mas o que gelou a espinha do homem foram os olhos, vermelhos, vivos, acesos como brasa no fundo de fogueira. Arlindo parou. Fez sinal da cruz, pensou em voltar, mas criou coragem. "Sai do caminho, bicho." O cachorro rosnou, mas não saiu. Deu 2 passos para frente, com os olhos faiscando como se entendesse cada palavra. Arlindo, que nunca teve medo de bicho, pegou uma vara de marmelo caída e avançou. O cachorro pulou para dentro da roça. E foi aí que a coisa piorou. Entre o milho, alto, o barulho era só de folha rasgando, coisa correndo e uivo embolado com o vento. Arlindo entrou atrás, vara na mão, coração batendo no pescoço. Diz ele que o cachorro parecia sumir e aparecer em outro lugar como se não andasse, mas escorregasse no ar. Tentou bater 1, 2, 3 vezes, mas o bicho desviava como sombra. Teve uma hora que Arlindo caiu. E quando olhou para cima, o cachorro estava ali, por cima dele, a bocarra aberta, o olho queimando igual carvão. Mas aí, de repente, a reza da novena que ainda ecoava na cabeça dele saiu sem querer. Glorioso. Santo Antônio afasta esse mal. Na hora o cachorro parou. Fez um gemido fino como criança assustada e sumiu no meio da plantação, deixando só o mato amassado e um cheiro forte de enxofre. Arlindo se levantou trôpego e correu sem olhar para trás. Desde aquele dia, nunca mais passou naquela encruzilhada depois do pôr do sol. E sempre levava 1/3 no bolso da camisa. O povo comenta, entre um cafezinho e outro, que aquilo não era